Olá, meu amigo, minha amiga, está tudo bem com você? Quero começar estes breves momentos de reflexão fazendo-lhe uma pergunta. Que escolhas você tem feito na vida? Que escolha você tem feito nos estudos, na profissão, na vida amorosa, nos relacionamentos, nas questões espirituais? Que escolhas você tem feito? Você está seguro de que elas são as melhores escolhas? A história registra que no dia 30 de abril do ano de 1945, Adolf Hitler despediu-se dos amigos mais chegados, dirigiu-se para sua suíte no abrigo antiaéreo e pôs fim à própria vida com um tiro. Com esse gesto, de maneira violenta e abrupta, teve fim a existência de um mito, uma mistura de gênio e monstro, de alguém que teve em suas mãos o poder de comunicação, de sedução, de liderança sobre as massas como poucos tiveram. Talentos raros que poderiam ter sido usados para elevar, para abençoar, para salvar e tornar a vida das pessoas melhor, e que, não obstante, serviu apenas para espalhar a violência, a injustiça, a segregação e a morte a milhões de seres humanos. Talvez a história de nenhum outro homem seja tão eloquente na exemplificação do poder das escolhas do que a história de Adolf Hitler. Ele é um exemplo de até onde as pequenas e sucessivas decisões que nós tomamos hoje no dia a dia podem um dia nos levar. Hitler não nasceu como um monstro. Filho de um funcionário de alfândega de uma pequena cidade fronteiriça da Áustria com a Alemanha, ele nasceu no dia 20 de abril de 1889. Desde pequeno demonstrou-se inteligente, amante das artes, bom filho, devotado à sua mãe. Quando menino, era religioso. Cantava no coral da igreja, dizem que chegou mesmo a pensar em ser padre. Porém, quando tornou-se homem, esqueceu Deus, deixou de lado a religião, os princípios da fé e espalhou a morte por toda a Europa. Esta mudança não se deu por acaso, nem de forma abrupta. Houve um momento entre o menino e o homem em que escolhas foram feitas. Escolhas infelizes, escolhas para o mal, escolhas lentas, porém sucessivas, que foram se somando umas às outras e que resultaram num saldo de mais de 6 milhões de inocentes mortos e do próprio Hitler, a princípio tão brilhante, tão promissor, que poderia ter entrado para a história como um gênio do bem, morrendo em consequência de um suicídio. Em algum lugar, ao longo da sua vida, Adolf Hitler chegou a uma encruzilhada, e nesta encruzilhada ele escolheu o caminho errado. Uma estrada levava à felicidade, à realização, à paz, a uma vida de utilidade, a outra conduzia ao ódio, ao desapontamento e à morte. E ele escolheu o segundo caminho. Posso lhe fazer uma pergunta? Que escolhas você tem tomado na vida? Diante das opções à sua frente, por qual estrada você tem preferido seguir? Graças a Deus, não fomos criados à semelhança de robôs. Dentre as bênçãos com as quais Deus nos agraciou, está o livre-arbítrio, o poder de decidir, de escolher. O filósofo dinamarquês Kierkegaard já nos advertia que a escolha é uma realidade intrínseca à nossa existência. Quer queiramos ou não, a cada dia nós temos que decidir. E a gente decide desde que roupa vai usar, que profissão vai abraçar, que religião vai professar, com quem vai se casar e até mesmo qual será o nosso destino eterno. Não dá para fugir. Não dá para fugir da tarefa de escolher. Até quando escolhemos não escolher, estamos fazendo uma escolha. A liberdade, a capacidade de escolher é um dom de Deus. E este presente divino é um dos pilares fundamentais da felicidade. Há, porém, uma questão que não pode ser olvidada. Conforme disse Pablo Neruda, você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Você tem o direito de escolher embriagar-se, mas não dá para fugir da ressaca do dia seguinte e de uma cirrose no final da existência. Você tem o direito de escolher curtir os carnavais e bacanais da vida, mas não dá para fugir das feridas da alma, dos traumas de consciência,
das gestações indesejadas, das DSTs degradantes e dolorosas. Você tem o direito de escolher apegar-se com todas as forças ao dinheiro, às propriedades, ao materialismo, mas não dá para fugir à realidade de um coração vazio, infeliz, sem esperança para além desta vida. Que escolhas você tem feito, amigo? Abel escolheu a vontade de Deus. Caim escolheu as preferências do seu coração. Abel, embora morto, ainda inspira. Caim, mesmo tendo permanecido vivo, transmite repulsa. Abraão escolheu ouvir a voz de Deus e, contrariando a lógica humana, deixar tudo para trás e viver como peregrino. Ló escolheu o brilho e as facilidades de Sodoma. Abrão morreu próspero e feliz. Tornou-se o pai da fé. Ló perdeu tudo: a esposa, a dignidade de pai, a honra das filhas, e morreu quase como anônimo numa pequena cidade qualquer. Davi escolheu fazer a vontade de Deus. Saul escolheu viver conforme a vontade própria. Davi morreu como um líder amado. Saul como um rei desprezado. Pedro, mesmo tendo errado algumas vezes, escolheu Jesus. Judas, tão brilhante, tão perspicaz, escolheu uma sacola de moedas. Pedro terminou a vida como um mártir de Jesus Cristo. Judas como um asqueroso suicida. Amigo, que escolhas você tem feito na vida? Em Deuteronômio 30, verso 19, o Senhor nos diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Você tem escolhido o caminho de Deus? Tem escolhido a vida? Note que o caminho de Deus não é o caminho mais popular. Não é o que parece ser mais bonito. Jesus disse que ele é estreito, apertado. Poucos o escolhem, porque ele não é bonito, mas é o único que conduz a vida. Que caminhos você tem escolhido trilhar nessa existência? Deus não nos impede de fazer escolhas erradas, mas está disposto, mediante o seu Espírito e a sua palavra, a nos ajudar a fazer as escolhas sábias, se lhe pedirmos isto. Não foi este o presente que ele deu a Salomão, como resposta à sua súplica? E como nós precisamos disso hoje? Pois, embora cada dia tenhamos que decidir, somos pequenos, somos míopes, somos tolos, limitados. Não vemos um palmo além do nariz, não podemos confiar em nossos próprios instintos, pois, como diz a Bíblia, enganoso é o nosso coração. E quem o conhecerá? Nós precisamos de Deus. Precisamos da palavra de Deus para nos ajudar a ter discernimento. Você tem parado para ouvir essas vozes? Tem dado lugar aos seus conselhos? Nesta nossa sociedade pseudo-cristã, o problema não está no que professamos, mas no que praticamos, no dia a dia, nos detalhes pequenos, nas pequenas escolhas que fazemos. Amigo, você tem suplicado a Deus por sabedoria para escolher certo, para escolher a vida, para escolher o bem. Faça isso agora. Faça isso sempre. E você será feliz e abençoado. Que Deus te abençoe.